Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Marshall, de 72 anos, não era um homem comum. Veterano condecorado da Guerra do Vietnã e respeitado ex-coronel do Exército dos Estados Unidos, ele dedicou sua vida a servir seu país com coragem e integridade. Cada ruga em seu rosto carregava as marcas de batalhas distantes e dificuldades que forjaram seu caráter. Suas medalhas, cuidadosamente presas ao seu paletó em cerimônias, contavam a história de um homem que arriscou a vida para proteger os outros, muitas vezes nas sombras, sempre com honra. Naquela noite, ele decidiu comemorar sua aposentadoria em um restaurante chique de Dallas, um lugar onde lustres de cristal refletiam a luz como estrelas caídas do céu. O piso de madeira maciça brilhava sob os pés dos clientes, enquanto garçons impecavelmente vestidos deslizavam entre as mesas com bandejas de cristal e taças de vinho tinto encorpado. John não estava lá pelo luxo, ele simplesmente queria um jantar tranquilo, longe das lembranças do campo de batalha, cercado por um pouco de normalidade. No entanto, a atmosfera de calma que pairava sobre o restaurante era enganosa. Tyler, um jovem garçom arrogante com ambições desmedidas, não sabia nada sobre o homem sentado à mesa perto da janela panorâmica. Ele simplesmente via um velho condecorado, um alvo fácil para sua insolência. O tipo de humilhação rápida que para ele comprovava sua autoridade sobre o mundo. Naquele exato momento, John ainda não sabia que sua noite tranquila estava prestes a mudar num instante. 4 minutos seriam suficientes para que sua honra, cuidadosamente cultivada ao longo da vida, fosse posta à prova diante dos olhos de todos no restaurante. E justamente quando tudo parecia perdido, seus irmãos de armas, seus antigos camaradas, apareceriam, transformando o destino daquela noite numa demonstração de amizade e lealdade inabaláveis. John Marshall acabará de se acomodar à mesa junto à janela saliente. A suave luz do entardecer banhava seu rosto, realçando a dignidade do homem que era. Ele folheava o cardápio, apreciando a aparente tranquilidade do restaurante, quando Tyler, o jovem garçom, aproximou-se com um sorriso presunçoso, quase desdenhoso. "Senhor, o senhor usa todas essas medalhas apenas para mostrar aos outros que é importante?" perguntou Tyler, sem a menor hesitação. John ergueu os olhos, surpreso com a audácia do jovem. Sua voz, embora calma e firme, denunciava uma explosão de raiva fria. "Eu as uso porque servi ao meu país. Não é uma fantasia para entreter os espectadores." Tyler deu uma risadinha e se inclinou para mais perto, com um olhar condescendente. "Ah, que engraçado. Você acha mesmo que alguém aqui se importa com essas histórias antigas?" A tensão aumentou instantaneamente. Alguns clientes lançaram olhares curiosos, alguns divertidos, outros chocados. Tyler não parou por aí. Arrancou o cardápio das mãos de John com um gesto brusco e o atirou sobre a mesa. "Sério, você deveria se acalmar. Você é só um velho com medalhas enferrujadas." John sentiu o sangue ferver, mas permaneceu imóvel, recusando-se a causar uma cena, pelo menos por enquanto. Passou-se 1 minuto. Depois 2. Encorajado pelo silêncio no restaurante e pela falta de reação dos funcionários, Tyler ficou mais agressivo. Acidentalmente derramou um copo d'água perto da jaqueta de John, respingando em suas medalhas. Os outros clientes prenderam a respiração. No 3º minuto, o tom de Tyler tornou-se insultuoso, até mesmo humilhante. Ele começou a imitar John, zombando de seu andar militar e expressão solene, provocando risos nervosos em alguns dos convidados. 4º minuto. A humilhação atingiu o ápice. Tyler agarrou a jaqueta de John e puxou-a levemente, inclinando-a para trás como que para demonstrar seu desprezo. Foi nesse exato momento que a expressão de John mudou. Um brilho frio e implacável reluziu em seus olhos. Os clientes pressentiram que algo estava prestes a acontecer. De repente, vozes graves ecoaram da entrada do restaurante. 3 homens robustos, todos veteranos que haviam lutado ao lado de John, apareceram. Mike, seu melhor amigo desde os tempos das Forças Especiais, Anthony, seu companheiro de armas de longa data, e Samuel, um respeitado oficial de campo. Todos usavam jaquetas discretas, mas sua presença imponente foi suficiente para mudar a atmosfera. "Tyler", disse John com uma voz calma, mas gélida, "você nunca deveria ter." O garçom empalideceu instantaneamente. As risadas cessaram. Os clientes prenderam a respiração. A humilhação de 4 minutos acabará de chegar ao seu ponto de virada. O restaurante, até então animado e descontraído, mergulhou num silêncio eletrizante. Os 4 minutos de humilhação deixaram uma tensão palpável no ar.
Tyler, o garçom arrogante, recuou instintivamente ao ver os 3 homens entrarem, seus passos calmos porém pesados, ecoando como um aviso. Mike, um ex-sargento das Forças Especiais, foi o primeiro a se aproximar. Ele colocou a mão no ombro de John, um gesto discreto, mas reconfortante. Anthony e Samuel cercaram Tyler, não para ameaçá-lo fisicamente, mas para mostrar que ele não estava mais sozinho. Cada olhar que lançavam ao jovem garçom o paralisava mais do que qualquer palavra. John se levantou lentamente, ereto como uma vara. Sua voz, firme e gélida, quebrou o silêncio. Tyler, você acabou de desrespeitar um homem que arriscou a vida por este país. Diante de todas essas testemunhas, você escolheu a humilhação. Agora você vai aprender o que significa respeito. Os clientes atônitos assistiram à cena como se fosse um filme ao vivo. Tyler, pálido e trêmulo, tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas nenhum som saiu. Ele finalmente entendeu que suas ações arrogantes tinham consequências. Mike colocou a mão calmamente no braço de Tyler e num tom quase paternal disse: Escuta, garoto, você não tem ideia de quem está enfrentando. Respeitar alguém como ele é inegociável. Anthony acrescentou com sua voz grave. E é melhor você se lembrar que nesta sala estão homens que compartilharam fogo e sangue com ele. Você não tem a menor chance de sair ileso, não por intimidação, apenas por respeito. Samuel deu um passo à frente e olhou Tyler diretamente nos olhos. O jovem garçom sentiu medo invadi-lo pela primeira vez. Cada minuto que ele havia passado zombando de John desapareceu diante da gravidade da situação. John, com calma, mas com uma autoridade imponente, olhou ao redor da sala e disse: De agora em diante, lembrem-se todos que respeito não se compra, se conquista. E que jamais a arrogância triunfará sobre um homem de princípios. Os clientes reagiram com murmúrios de admiração. Alguns aplaudiram discretamente. Tyler, tremendo, baixou a cabeça, consciente de que sua humilhação acabará de se voltar contra ele. Ele acabará de entender, naqueles poucos minutos dramáticos, que sua arrogância era impotente diante da honra e da lealdade. Mike, Anthony e Samuel se afastaram, permitindo que John voltasse a ocupar o centro das atenções. As medalhas em seu peito pareciam brilhar ainda mais à luz do restaurante, testemunhas silenciosas de uma dignidade reconquistada. E naquele momento John soube que mesmo diante da humilhação jamais estaria sozinho. Seus irmãos de armas estavam lá como sempre, prontos para proteger o que realmente importa: honra, lealdade e respeito. Após a intervenção silenciosa, porém imponente, dos companheiros de armas, o restaurante lentamente recuperou a compostura. Mas a atmosfera permanecia carregada de tensão. Os clientes, alguns ainda em choque, trocavam olhares preocupados e admirados. Tyler, ainda paralisado, sentia como se seu mundo tivesse desmoronado em questão de minutos. John, agora sentado novamente à mesa, colocou a mão sobre o cardápio e olhou calmamente ao redor. Cada movimento era calculado, cada olhar carregava a autoridade de uma vida inteira de disciplina. Então, com voz clara e firme, ele falou: É fácil achar que você é poderoso quando está servindo uma bebida ou vestindo um uniforme, disse ele, lançando um olhar penetrante para Tyler. Mas a verdadeira coragem, a verdadeira força, é medida pelo respeito que você demonstra aos outros, e por como você se comporta quando ninguém está olhando. Tyler gaguejou um pedido de desculpas, mas John ergueu a mão para interrompê-lo. Não se trata de desculpas, rapaz. Trata-se de lições aprendidas. E hoje, todos nesta sala testemunharam a sua. Nesse instante, o gerente do restaurante, que até então havia permanecido em segundo plano, aproximou-se. Seu rosto expressava uma mistura de raiva e constrangimento. Tyler, quero que você entenda a gravidade do que fez. Você vai se desculpar na frente de todos os nossos clientes e garantir a eles que esse desrespeito nunca mais acontecerá aqui. Sob o olhar de seus colegas e clientes, Tyler quase se ajoelhou, envergonhado. A lição era pública e inegável. Sua arrogância fora exposta e John, com seus companheiros de armas, restaurara a ordem e a honra. Alguns clientes se levantaram e aplaudiram discretamente, enquanto outros murmuravam elogios à dignidade de John e à lealdade de seus amigos. As medalhas em seu peito, símbolos de seu passado heróico, pareciam brilhar ainda mais à luz, lembrando a todos que honra e coragem transcendem a idade e a humilhação. Tyler, humilhado, mas consciente, baixou a cabeça. Ele acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. John, por outro lado, permaneceu sentado, calmo, respirando fundo. Seus companheiros de armas se acomodaram ao seu redor, compartilhando um momento silencioso de respeito e camaradagem. Naquela noite, John Marshall não apenas recuperou sua honra, ele reafirmou diante de todos que lealdade,
Coragem e respeito eram valores atemporais que ninguém poderia destruir. O silêncio no restaurante era quase palpável. Os clientes nunca tinham presenciado nada parecido. Um senhor idoso e condecorado, humilhado em minutos por um garçom arrogante. Acabará de recuperar sua honra perante todos graças à presença imponente de seus companheiros. Mas John sabia que a lição precisava ser completa e pública. O gerente aproximou-se de Tyler, o jovem garçom, e falou com firmeza. Tyler, você não só pedirá desculpas a todos os clientes, como também escreverá uma carta a John Marshall reconhecendo publicamente seu comportamento inaceitável. Tyler, tremendo, acenou com a cabeça. Seus pedidos de desculpas desajeitados ecoaram pela sala, mas foram suficientes para mostrar a todos que a arrogância jamais triunfaria sobre a experiência, a coragem e a honra. Então John se levantou. Cada passo em direção à saída era calculado, digno. Seus companheiros de armas o seguiram, sua presença silenciosa lembrando a todos que a verdadeira coragem não se manifesta apenas no campo de batalha, mas também na vida cotidiana. Ao chegar à porta, John se virou uma última vez. Sua voz, calma mas repleta de autoridade, ecoou pelo restaurante. Que isso sirva de lição para todos aqui: respeito não é opcional. É a pedra angular de qualquer sociedade. Tratem os outros com dignidade, ou preparem-se para aprender a mesma lição que Tyler. Os clientes aplaudiram. Alguns até se levantaram para expressar sua admiração. As medalhas em seu peito brilhavam à luz de velas, símbolos de uma vida dedicada à bravura e à integridade. Tyler, humilhado, mas consciente, jamais ousaria esquecer aquela noite. Lá fora, John respirou o ar fresco da noite. Seus camaradas lhe deram tapinhas no ombro, silenciosos, mas cúmplices. A justiça, mesmo que em sua forma civil, havia sido feita. A honra não apenas fora defendida, ela triunfara. E enquanto John se afastava pelas ruas de Dallas, ele sabia que aquela noite ficaria gravada na memória de todos aqueles que testemunharam sua dignidade recuperada e a lealdade inabalável de seus irmãos de armas.